Olá, meus caros e caras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje a gente vai aprender a resolver essa questãozinha que está lá no meu Instagram, @cursos.kai, segue lá para você não perder esse tipo de questão, para você pegar questões de alto nível. Segue lá, pessoal, @cursos.kai, hein? Vamos lá. Galera, essa questão é de um circuito infinito. Hoje a gente vai resolver, pronto, hoje a gente vai resolver um circuito infinito. Dá uma olhada ali, a gente tem um circuito infinito, mas temos uma correntinha ali que passa naquela primeira resistência de 2 ohms. Eu pergunto para você qual é o valor dessa corrente, qual é a intensidade dessa corrente. Bacana a questão, né? Essa questão ela assusta quem nunca viu um circuito infinito na vida, né? Porque é infinito, né? Pô, Guilherme, como é que resolve um negócio infinito, né? É o que eu escuto mais, né? E a brincadeira é o seguinte, pessoal, você tem que pensar que vamos lá, a gente vai dar uma outra roupagem para esse circuito. Como assim? Você concorda que toda essa resistência toda aí, ó, um ohm, 2 ohm, um ohm, 2 ohm, um ohm, 2 ohm, toda essa resistência vai até o infinito, vai dar uma resistência equivalente, né? E assim, não é tão absurdo a gente supor que vai dar uma resistência equivalente. Ah, Guilherme, vai dar infinito. Não, pô, não, calma. Supondo que exista, né, essa resistência equivalente, você consegue montar ela para mim. Então, olha só, a gente vai fazer esse circuitinho aqui, ó. Vamos lá. Supondo que exista, né, essa resistência equivalente. Você concorda? Então, olha só. Esse padrão aí que você tem de 1, 2, 1, 2, 1, 2, eu vou criar essa resistência equivalente. Tá aqui, ó, resistência equivalente. E é justamente o que a gente está querendo, né? Vamos dizer assim, isso aí vai ajudar bastante, né? Vamos colocar nesses termos. Vai ajudar bastante a nossa solução. Aqui nós temos esse geradorzinho aqui de 6 volts, essa resistência equivalente eu vou chamar de X, convenientemente aqui. Esse circuito ele existe, né? Supondo que a gente tenha X, certo? A gente consegue encontrar a corrente que passa, certo? Essa correntinha que passa ali. Assim, enfim, a gente vai começar a resolver, né? Desse sentido. Tá, Guilherme, esse troço é infinito, né? Sim. Então, assim, adicionar ou retirar um ramo não faz muita diferença, né? Pois é, não faz absolutamente a menor diferença. E esse é o grande lance em circuito infinito, você decora isso aí por gentileza. Você colocar um raminho ou tirar um raminho dessa parte infinita, né? Não vai fazer a menor diferença. Então esse circuito que você está vendo, ele é completamente equivalente, totalmente equivalente aqui, a o circuito, vamos dizer assim, com um raminho a mais. Um raminho a mais. Qual raminho é esse aí? Bom, um ohm aqui em cima, certo? A gente tem aqui 2 ohms aqui, paralelo, né? Supostamente ali. Show de bola. E o resto, né? O resto. O que é o resto, Guilherme? O resto é o infinito e além ali, né? Esse é o ponto. Ó. A gente tem esse ramo aqui, que é o resto do circuito. Resto do circuito. Agora pensa nesse circuito que é o infinito, né? O tudo. Eu retirei um raminho dele. Você acha que essa resistência dele vai mudar alguma coisa? Não. Retirar um raminho, né? Não vai fazer a menor diferença. Então esse X ele permanece. Esse é o grande lance. Imagina esse infinito. Aí eu retiro um raminho, boto ali explícito esse cara, né? Esse X não vai mudar, cara. Não vai fazer a menor diferença. Então o grande lance desse tipo de questão é esse, né? Você notar que retirar um raminho, aqui no caso de 1 ohm, e aqui 2, né? 2 ohms aqui. Você retirar esse raminho não vai fazer a menor diferença. O que a gente vai fazer agora? Lembrando que aqui são 6 volts, né? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai calcular finalmente a resistência equivalente nesse circuito à sua direita. E como é que é, pessoal? 2 em paralelo com X. Então a gente tem 2 em paralelo com X, e tá depois em série, eu vou somar com 1, certo? Beleza. Pergunto para você, meu caro e minha cara. Depois que você faz essa resistência equivalente de 2 paralelo com X, perceba claramente ali que está em paralelo, depois o resultado está em série com 1, quanto que vale essa resistência equivalente? Vale X. Vale X, pessoal. Isso não vai mudar. Perceba que eu deixei bem claro, ó, esses dois circuitos ali de cima, eles são completamente equivalentes, né? Então, pessoal, o resultado dessa associação de resistores vai ser igual a X. Agora, resta você lembrar, né? Como é que faz a associação, aquela coisinha lá, né, bacaninha que você aprendeu há séculos, né? Como é que você faz a associação de resistor? Pessoal, vamos lá.
Como é que você faz associação paralelo? 2 com x. Você multiplica os dois, 2 vezes x, sobre a soma, né? Esse é o bizu, né? 2 mais x aqui, ó. Show de bola, essa é a resistência equivalente. Você vai somar com 1, porque tem aquele 1zinho lá em série, e o resultado vai ser igual a o próprio x, né? Esse é o grande lance. Você está notando que por meio dessa equação, você vai conseguir descobrir o valor de x? Essa é a brincadeira, né? Vamos lá, pessoal. 2x vai ser igual a 1 passa para a direita, x menos 1 vezes 2x. Multiplica o x, 2x mais x ao quadrado, menos 1 vezes aquela cambada ali, menos 2, menos x. Beleza, dá para a gente dar uma simplificadela aqui, né? 2x corta com 2x e você vai obter uma parada bastante interessante aqui, pessoal. Olha só, x ao quadrado menos x menos 2, isso vai ser igual a 0. Igual a 0. Perceba que uma equação de segundo grau te fornece dois valores para x. Quem é x? Essa resistência equivalente, certo? E aí, vamos lá. Quais são os valores de x possíveis, pessoal? Falam para mim aí, por gentileza. Olhando, fazendo por inspeção, né? A gente tem 2 e menos 1, certo? Então, x igual a 2. Fazendo por inspeção, né? A soma tem que dar 1 e a multiplicação tem que dar menos 2, né? Beleza? Aqui, x igual a menos 1. Beleza, tá certinho. Só que, obviamente, que x igual a menos 1 não faz o menor sentido físico aqui pra gente, né? Afinal de contas, uma resistência tem que ser um valor maior do que 0, né? Ou igual a 0, pensando na idealidade. Pensa que x igual a 2 ohms e Brasil. Pessoal, essa resistência equivalente, ela é igual a 2. Vamos refazer o nosso circuitinho aqui para a gente correr para o abraço? Olha só, pessoal. A gente tem aqui, bonitinho aqui, uma bateriazinha, um geradorzinho de 6 volts. Esse camarada, ele alimenta lá em cima uma resistênciazinha de 1 ohm. Essa resistênciazinha, ela está conectada com uma resistênciazinha de 2 ohms aqui, certo? E depois tem o resto do circuito, certo? O resto do circuito, ele equivale a 2 ohms. Acabamos de chegar nesse resultado. Você pode trocar essa cambada toda infinita aí por 2 e tá tudo suave, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Perceba que a gente tem agora aqui 2 ohms, né? 2 ohminhos ali. Show de bola, né? Vamos agora preencher aqui com os valores. E a questão ficou tranquila? Ficou tranquila? O que vocês acharam aí? Comentem aí, por gentileza, o que você acha. Qual o nível dessa questão? O que você acha? A gente tem aqui 1 ohm aqui em cima. A gente vai ter 2 ohms aqui. E por que você está separando assim, Guilherme? Porque a questão ela pede o valor daquela correntinha que passa ali, né? Então, enfim, é importante que você separe. Vamos lá, correr para o abraço agora, pessoal. 2 em paralelo com 2 vai dar 1. 1 com 1 dá 2, a gente já sabe disso. Esse 6 volts, ele enxerga uma carga de 2 ohms. Você concorda, de cabeça, pela primeira lei de Ohm, ou, sendo mais preciso, pela definição de resistência, que a gente tem aqui, por gentileza, uma corrente de 3 amperes. Você concorda comigo? 3 amperes. 3 vezes 2 dando 6, né? V igual a RI. Muito tranquilo. Perceba que essa resistência, esse resistor de 1 ohm, ele recebe 3 amperes. Beleza, passa 3 amperes ali em cima desse de 1 ohm. E depois, esses 3 amperes, eles se dividem num divisor ali de corrente. Como essas resistências são iguais, 2 ohms e 2 ohms, existe uma separação aqui perfeita, né? A gente vai ter 1 ohm e meio para cá, 1,5 1 ampere e meio, né, perdão, 1,5 ampere para cá, e a gente vai ter 1,5 ampere para acolá. Tá lá, ó, bonitinho. E é justamente esse o gabarito da questão, né? Eu tô querendo saber quanto que vale essa correntezinha que passa nesse resistor. E o gabarito dessa questão é 1,5, um gabarito bastante simpático. Mas a questão não é tão simpática assim, né? Se você nunca viu circuito infinito, como é que você trabalha com essas malhas infinitas, você é capaz de dar uma capengada nesse tipo de exercício. Então, pegue o bizu contigo aqui, veja que não é tão absurdo. Vestibulares
de alto desempenho costumam cobrar esse tipo de questão. Fiz essa questão aqui pensando na provinha da Escola Naval, que vai ser agora domingo de física, né? Provinha agora domingo. E aí eu talvez, né, possa cair algo parecido, quem sabe, e talvez isso possa te ajudar. Saiba resolver circuitos de malha infinita, tem alguns exemplos, né? Esse aqui é um deles. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, curtido. Um forte abraço, bons estudos sempre. Tchau, tchau.